nome pelas nações. Muitos, é certo, quando veem isso, não acreditam, e outros afirmam que eu não sou a pessoa mais indicada para que Deus use nessa forma que Ele tem usado. Mas já que Ele está usando, vamos em frente. E eu conheci Jesus há 15 anos atrás. Eu tenho um histórico em que eu já fui um drogado, fui alcoólatra de tomar álcool puro, e para você ver, querido, como minha vida era tão terrível que até feio eu já fui. Sério. Aí Jesus entrou e transformou-me, não é? Aleluia, testificou aí. Amém. Glória a Deus. Então eu tenho chegado em alguns lugares e desde 2004 que eu tenho pregado pelo mundo afora. E eu chegava nas igrejas, as pessoas perguntavam assim: não, pastor, você é muito doido, né? Eu falava: pastor, quantas pessoas tem na sua igreja? Aí eu pensava. Falei: rapaz, o número assim, exato, eu não sei não. Aí o cara já, tem tanta gente lá que ele não sabe nem quantas pessoas, pô. Mas nos domingos nós temos 4 cultos. Eles falam: sério? Sério? O culto das 8, o culto das 10, o culto das 18 e o culto das 20. Que isso, pastor? E todos ficam cheios? Falei: não, é o culto das 8 pessoas, o culto das 10 pessoas, das 18 pessoas e das 20 pessoas. Aí eles riam assim, igual você está rindo. Né? Na verdade, assim, a nossa igreja tinha 30, 40 crentes. E eu não era um Márcio Valadão, né? Para poder falar assim, tinha 40 mil, essas coisas. Aí eu ficava assim, tão tímido, aí eu começava assim, contava essa piadinha, eles riam, depois eu contava a verdade, aí eles lamentavam. Mas eu continuava servindo a Deus fielmente. Acontece que, passados 10 anos, Deus me levou para uma nova igreja, metodista congregacional, e ali nós, quando chegamos, tinha um trabalho num todo, davam uns 40 jovens, eram jovens e adolescentes separados, e Deus começou a nos mover, a pregar, falar do seu amor naquele lugar. E nós começamos a fazer acampamentos como este aqui, de poder, e numa feita o Espírito me deu a seguinte direção, ele falou assim: compra 20 litros de azeite e uma garrafa de sangue de boi. Falei: Aí eu, obediência ao Espírito, fui ao supermercado, comprei o azeite e comprei uma garrafa de sangue de boi. Quando eu saí assim, o pastor da nossa igreja entrava no supermercado. Ele olhou assim, falou assim: que é isso, pastor? Falei: vinho. Mas você não ia para o acampamento, pastor? Falei: então, eu estou indo. Mas e para que esse vinho? Falei: pastor, é porque o Espírito de Deus me mandou ungir o povo com óleo e vinho. Ele falou: sério? Falei: sério. E Deus havia me dito que os jovens da geração estavam com o seguinte problema: eles haviam tido tantos problemas, estavam tão frustrados, tão decepcionados com a igreja, com Deus, com o plano de Deus, com essas coisas, especialmente as que se limitam somente aos homens, que eles participavam de campanhas, eles iam para congressos, eles recebiam ministrações, e aquela ferida que ali estava, ela apenas apagava por um pouco, mas continuava pequenininha, a ponto de nem ser percebida. Então o Espírito me disse: quando aquele homem foi assaltado e o samaritano dele se aproximou, depois que o levita e o sacerdote o rejeitaram, ele pegou aquele cheio de feridas, e está escrito, querido, que ele aplicou óleo e aplicou vinho na ferida daquele homem. E Deus começou a me dizer que o óleo, ele tem como propósito amenizar a dor, e o vinho, ele vinha para desinfeccionar. Então nós pregamos uma palavra de instrução a respeito e falei: olha, nós vamos começar uma unção ali, quem quiser, vem que tem.
troca de roupa, que essa vai dar PT. Queridos, e nós começamos a orar com o povo, a ministrar com o povo, e o Espírito Santo começou a batizar e curar todos que vinham. Tinha uma turma jogando futebol, e eles quando viram aquilo acontecendo, e de repente o campo começou a tremer. E eles subiram correndo, chorando, desesperados, nós queremos isso, o que está acontecendo? E nós colocávamos as pessoas dentro da vasilha de azeite e de vinho, e íamos derramando com copo, e muitos não ficavam de pé. E Deus fez coisas incríveis naquele lugar. Eu me lembro que um jovem se aproximou, e eu falei, o que você quer de Deus? Eu quero falar em línguas, é porque eu falava em línguas, eu não falo mais. Aí uma menina abriu a Bíblia e falou, Espírito Santo, está escrito que quando você veio, eles receberam você, e começaram a falar em novas línguas, dar novas línguas para ele, em nome de Jesus, e ele, e abaixava. E não recebia. Aí eu falei, recebe em nome de Jesus. Por fim eu entrei em desespero, arranquei a Bíblia da mão da menina, comecei a rasgar, enfiei para dentro da boca dele. Eu falei, come e fala em nome de Jesus. E ele, eu quero também, Deus. Enfiei o resto e nós comemos a Bíblia naquele dia. E Deus transformou a vida daquele jovem naquele dia. Ele foi enchido do Espírito naquele dia. E sabe o que é que foi o resultado de todo este mover de Deus? É que nós no final de um ano, de 40, íamos para quase 200 jovens reunidos num lugar, liderando outros jovens, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos em nome de Jesus Cristo. Queridos, o plano do Espírito, Baladachub e Anahai, é encher a sua vida, e ele vem para colocar em ti mesmo, uma unção tão forte, que você vai profetizar, você vai orar com fé, e pessoas vão ser curadas, e quando você parar à frente ao perdido, ele vai ser convencido pelo Espírito que habita em você. Este é o nosso Deus. Um jovem olhava para mim e falou, eu quero o Espírito Santo, me unge. Eu falei assim, unjo. Toquei nele, ele caiu. Pegamos ele pelo pé e enfiamos ele de cabeça para baixo dentro da botija de vinho. Ele saiu. Falei, recebe em nome de Jesus. Só que aí os meninos tiraram foto e o negócio chegou lá na igreja, rapaz. E eles falaram, mas o pastor pirou de vez. Eu fui visitar um amigo no banco e ele, quando me viu, ele falou, qual é, pastor? Das filhas você deu perda total nas roupas delas todas. Aí antes de eu responder, ele falou, mas não tem problema não, pastor. Que elas voltaram com a vida mudada. Isso é o que importa. E quando então a igreja se reúne para questionar tais feitos, sabe qual é a resposta do Espírito? O louco está fazendo o que nenhum normal fez. E Deus tem nos dado o privilégio de hoje reunir aproximadamente 500 jovens. Nas casas, em grandes cultos, em poder, novos líderes sendo feitos. Graças a Deus por isso. E Deus não mudou. Deus quer agir, quer fazer na sua, Deus quer fazer na minha vida. Na ressurreição do bendito Cristo está a nossa esperança e plenas possibilidades de sermos por Ele impactados. Eu pregava num lugar e alguém depois de 2 cultos, Belém do Pará, me chama e fala assim, você é um falso profeta. Eu falei, sou não. Você tem problema de cabeça. Eu falei, você acha? Você está pregando esses negócios de lá. Eu falei, não é assim não, é lá, canta labassuri, anda labassai. E depois
depois de tanto discutir comigo, eu falei, vamos fazer o seguinte, se o que eu trago é de Deus, e você quiser, você vai receber. Se não é, você não vai receber. Tudo bem. E então, nós estávamos orando, e uma jovem estava ali, com a perna toda enfaixada, carregada. Nós começamos a orar, ela começou a soltar a faixa dela, ela começou a pular, dançou o culto inteiro. Aí ele assustou. E então nós fomos orar com eles, e tinha um casal e ele. Aí eu dizia assim, Espírito Santo, deixa-nos experimentar o peso da sua glória. O casal voou para um lado, eu voei para o outro. Foi a experiência mais tremenda que eu já tive com Deus. Tem pouquíssimo tempo. E 300 pessoas que estavam de mãos dadas voaram para o outro. E do ladinho, quem estava lá? O gente boa. Aí eu levantei, falei, o que está acontecendo? Espírito Santo, eu não sei o que é, tem alguma coisa. Eu falei assim, fala em nome de Jesus. Quando tudo termina, ele fala, é de Deus o que você tem. E a vida dele foi transformada igualmente. Amados, Deus está fazendo milagres aí, cara. É muito doido isso. Uma jovem me procura depois de uma campanha e fala assim, ô pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu tinha um namorado e a gente transava. Falei, ó. Aí eu participei de um culto que o Espírito Santo foi assim falado, aí o pessoal orou, aí eu não senti muita coisa não, mas eu saí dali e decidi terminar o namoro com aquele cara. Eu falei, e a transa também? Ela, é. Eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz e todas as vezes que eu desonrei a senhora. Eu fui ouvindo. Ela chega e fala assim, eu procurei o pastor. Falei, pastor, o que está precisando de fazer aqui? Ministério de louvor, pregação, de limpação de toilette. Conta comigo, pastor. E ela foi contando assim, as experiências que ela tinha tido. E ela falou assim, pastor, mas eu estou numa séria crise. Eu falei, qual? Ela falou assim, eu não sei se eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei, puxa vida, se você não foi, eu então, minha filha, nem crente sou. Tem crente, meu irmão, que até hoje não sabe se ele já foi enchido do Espírito Santo ou não. Quando Jesus foi no Jordão batizado nas águas, está escrito que levantando ele dali, ele viu, o Espírito de Deus vir sobre ele. Nesses dias, o que mais nós precisamos é ver o Espírito vir sobre nós e nos impactar pelo poder que dele vem. A partir do dia que do mundo dos mortos Jesus foi ressuscitado. Quantos de nós já viu? E Jesus também ouviu uma voz que lhe dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. Eu quero abrir um parênteses para te dizer que nessa tarde, Deus falou isso comigo na hora da adoração. Tem pessoas aqui precisando muito seriamente ouvir o que Deus está te falando, e o que Ele está te falando é, olha filho, olha filha, eu tenho prazer em você. Tem um espírito do inferno que te culpa, que te tapa os ouvidos, e isso tem te levado a viver